Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de acompanhamento da situação dos reservatórios do Sistema São Francisco. Como sempre, vamos tentar fazer uma apresentação de todos que estão por vídeo. Começando pelos estados. IGAN. Bom dia, Lucas do IGAN. Bom dia, Tiago do IGAN. Bom dia, Rodorico Fieng. Ok, obrigado. Bahia. SEMA da Bahia. Rosalvo Sema. Sérgio Bastos, FIEB. Marcelo Abreu, Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Aderbal de Castro, SEMA. Olha só, se não acender essa luz aqui, a gente fica com a cara escura lá na tela. Mas eu acendi tudo. Aí, desliga um pouco agora o microfone. Então, ok. Aí, Sergipe. Sergipe. Bom, Alagoas. Bom dia a todos. Gustavo Carvalho, da SEMAD Alagoas. Obrigado. Bom, ONS, Rio. Bom dia, Joaquim. Aqui, Luiz Guilhom. E Eduardo França vai chegar em breve. Ok. ONS Recife, não sei se está. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Giovanna Scioli e Eduardo Ledu, pelo Centro de Operação Nordeste. Ok. CEMIG. Bom, a CEMIG está conectada, mas está sem ninguém na sala no momento. Codevas, sede. Codevas. Bom dia, Ricardo Barros. Bom dia, Marcos Oliveira. Vinícius. Obrigado. E o terceiro, a superintendência, Codevas. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Fabrício Rodrigues, Cláudio Batazar e Maria da Penha Rodrigues. Ok. CEMIG, Ivan. Bom, depois ele entra. Chefe. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui, o Antônio, Neuza e Tiago. CEMIG agora. Ivan. Bom dia, pela CEMIG, Ivan. Ok, obrigado. Bom, SEMADEM. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcelo Celucci, SEMADEM em Cachoeira Paulista. Bom dia a todos. Aqui no SEMADEM São José dos Campos, Karine Leal, da Hidrologia. Bom dia. Ok. Bom, vamos ao distrito de irrigação agora, começando no Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, distrito de irrigação de Jaíba, etapa 1. O distrito de Pirapora. Sim, etapa 2. Tá certo. Pirapora. Dê um ok, pelo menos. Pirapora. Pirapora está conectado, tá? Entrou Pernambuco. Se Pernambuco puder dar só o ok, que está Secretaria de Recursos de Pernambuco aí. Ok, estou vendo. Ok. Obrigado. Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Paulo Salles e Rubens Rolim, pelo Nilo Coelho.
e o Décio pelo Distrito de Bebedouro aqui conosco. Ok. Comando da Marinha. Distrito Naval. Bom, o Distrito Naval está conectado, talvez não. Tem a professora Ivonilde. Professor Ivonilde. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Estamos inaugurando hoje um sistema novo aqui de comunicação. Espero que não haja queda aí na conexão e que minha voz apareça melhor aí nas reuniões. Tá, de locutor de rádio. Tá bom, obrigado. O comitê. Bom dia, Joaquim, e aos demais, Delane Barros, da assessoria de comunicação do comitê. Ok. Tem um assessor do deputado também que está em conexão, Adelmo Leão, se puder só dar o ok, só. Ok, assessor do Adelmo Leão, Bruno Costa. Ok, Bruno. Bom, eu vou fazer uma chamada das pessoas que estão aqui, depois eu volto para os que entraram depois. Começando aqui pela própria Ana, Flávio. Flávio Troger, Agência Nacional de Águas. Bom dia a todos. Gustavo Moraes, Regulação da Geração ANEEL. Bom dia a todos. Carlos Pinheiro, da Codevasf. Nacional, Brigada Ana. Joaquim Gondim, Ana. Bom dia, Ana Paula Fiorese, Ana. Bruna Craveiro, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Fernanda, Ana. Carla Moura, ONS. Guilherme Godoy, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Alexandre Carvalho, Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Bom, vamos dar início, como sempre, com a apresentação do CEMADEM sobre as chuvas ocorridas e as perspectivas de chuvas para as próximas semanas. Por favor, Marcelo. Ok, Joaquim, obrigado. Bom, vou ser muito breve e imaginam por quê. Então, a primeira figura é a chuva observada na última semana. Como a gente já tinha previsto, né, não teve precipitação na bacia do São Francisco, apenas aí na foz do rio, no litoral leste do Nordeste. Tecnicamente caiu dentro da bacia, mas, digamos, a contribuição, imagino, primeiro foi muito pequena em valor e também por questões de não ser na cabeceira. Bom, na próxima figura está a situação do mês passado e 2 meses anteriores, na verdade, do mês atual. Como tínhamos já de alguma forma previsto, considerando toda a bacia, junho fechou abaixo da média histórica, que é uma média também já bem baixa. Vocês estão aí claramente observando que estamos já na parte mais seca do ano nesse setor. Então, a média histórica, a média de longo termo para julho é apenas 20 milímetros, 19,9 para ser exato, dos quais choveu agora nos primeiros 3 dias 4 milímetros. Isso mais por conta do que choveu na foz do rio. Bom, a próxima figura é a imagem de satélite de hoje. Não precisa ser meteorologista para perceber que não tem praticamente nenhuma nebulosidade na maior parte do país, algumas coisas muito localizadas na região norte, aí perto da costa do Nordeste, mas mais na parte, digamos, oceânica, e fora disso, nuvens muito baixas que não trazem chuva importante todo ao longo do litoral leste, maior parte do litoral leste do Brasil, mas particularmente sobre a bacia do São Francisco, não há nebulosidade, portanto, não há expectativa de chuva para os próximos dias. Então, a próxima figura é a previsão já para os próximos 7 dias.
Então vejam que a chuva é bem litorânea nesta época, né? É típica essa chuva bem litorânea, os ventos que vêm do oceano, mas no interior do Brasil já a temperatura é mais baixa e especialmente a umidade é muito mais baixa, então é um período bastante seco. Então a estação chuvosa nesta época é só no extremo norte do país, no litoral leste e na região sul, só que neste caso não tem previsão de frentes frias, então também na região sul não tem previsão de chover. Então, em termos de anomalia, a próxima figura mostra o que estaria se saindo um pouco da média, né? Então, tem um pouco mais de chuva prevista no extremo norte, aquela área em azul, por exemplo, na região da Cabeça do Cachorro. No litoral leste tem algumas porções aí entre o Recôncavo, Baiano e Alagoas, que poderia chover um pouco acima do normal. Na região sul, a ausência de frentes frias, numa época que chove, determina anomalia negativa de chuva, então talvez essa seja a anomalia mais importante para os próximos 7 dias. Mas na região que nos ocupa, né, a bacia do São Francisco, aquela ausência de chuva mostrada na figura anterior não representa uma anomalia, porque é o normal justamente não chover nesta época. Então, só para cumprir tabela, vou mostrar nas próximas figuras rapidamente aí a chuva na bacia como um todo. Vejam na figura da direita o valor acumulado pelo modelo é 1 milímetro, né, para os próximos 7 a 10 dias, na verdade, em toda a bacia. Então, praticamente não há previsão de chover. Aí, a próxima figura é o trecho de Sobradinho, é a mesma situação, não há previsão de chover. E, inclusive, no trecho de Três Marias, que normalmente é o que mais tem volume acumulado por conta do modelo. E, para finalizar a minha parte, na próxima figura está a tendência de precipitação para a segunda semana. Os dois modelos confirmam, né, a pouca probabilidade de chuva. O modelo de cima, que é o modelo do INPE, ele é um pouquinho mais generoso em termos de valor. Essa chuva que vem de leste poderia penetrar marginalmente algum trechinho da bacia, além da chuva que poderia cair na foz do rio. Mas mesmo assim é chuva muito pequena e o modelo de baixo é ainda um pouco menos otimista. Então, em resumo, nas 2 próximas semanas não há previsão de nenhuma situação de chuva importante que possa afetar o quadro que nós temos atualmente. Então, isso da minha parte. Fico à disposição para perguntas, mas em função da previsão duvido que tenha. Passo a palavra para a Karine. Obrigado. Continuando a apresentação do CEMADEM, nós temos então agora o monitoramento somente da bacia de Três Marias. Como nós temos apresentado nas últimas reuniões, a precipitação nessa bacia tem sendo sistematicamente abaixo da média nos últimos anos, inclusive durante os períodos chuvosos, incluindo também os períodos secos. E essas precipitações abaixo da média, elas vêm sendo traduzidas em vazões muito abaixo do esperado, né, muito abaixo da média também para essa região. Em junho, de acordo com os dados do ONS, o mês está com aproximadamente 110 metros cúbicos por segundo, o que representa 68% abaixo da média. São vazões realmente preocupantes, né? No próximo slide, nós temos então a nossa previsão de vazão para Três Marias, né? Nós temos então a vazão observada na linha preta, a linha cinza representa uma simulação em função da precipitação observada durante o fim de semana, e a linha vermelha representa a média de membros de previsão de vazão para os próximos 10 dias. Vejam que todos eles estão atrás, na verdade, dessa linha vermelha, ou seja, somente a linha vermelha está aparecendo, que significa que todos os membros de previsão estão realmente bem parecidos, né? Ou seja, chuva quase nada, como que o Marcelo Cerutti acabou de apresentar. Então, a vazão deve se estabilizar aí no patamar de 70 a 80 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, nós temos a nossa projeção de vazão para os próximos meses. Vejam que a gente atualizou a vazão, então agora seria o período de agosto a novembro. Esse período ele tem uma MLT de 329 metros cúbicos por segundo. E embaixo nós temos o nosso prognóstico, né? A tabela de projeção de vazão em função dos vários cenários de precipitação.
Então, seguindo ali o cenário de precipitação na média histórica, nós teríamos, então, um período de agosto a novembro com aproximadamente 141 metros cúbicos por segundo, representando, então, 43% da MLT. No cenário de precipitações 50% abaixo da média, ou seja, se chover daqui até novembro 50% abaixo da média, essa média de vazão cairia para 68 metros cúbicos por segundo, representando, então, em torno de 21% da MLT. Essa era a nossa contribuição de hoje. Realmente a situação não mudou da semana passada para essa. Ficamos à disposição para perguntas e questionamentos. Obrigada. Ok. Eu acredito que... Bom, vou passar para o ONS, depois eu abro para os dois, em função de que talvez as perguntas sejam poucas, em função de não ter chuva, né? Então, por favor, ONS. Ok, Joaquim, obrigado, bom dia a todos. Vamos apresentar então a situação do acompanhamento e das simulações aí para a Bacia do São Francisco. Podemos ir para o slide número 3, né, diretamente, onde a gente tem para o mês de julho, só temos aí 2 dias de vazão, né, e na verdade são 2 dias que ainda não foram consolidados, né, então estão sujeitos à mudança ainda, né, a partir da consolidação das vazões. Então, são preliminares. Então, esses números indicam um mês de julho com 21% da MLT para Três Marias, sendo o pior histórico para Três Marias. Para Sobradinho Incremental, 32% da MLT, segundo pior histórico. E para Sobradinho Total, segundo pior histórico também, com 33% da MLT para o mês de julho. Também só esses 2 dias. Se a gente analisar o período agora de maio a julho, ou seja, o período seco atual, né, a gente tem 33% da MLT para Três Marias, sendo o terceiro pior histórico. Para Incremental de Sobradinho, tem 26% da MLT, seria o segundo pior histórico. E para Sobradinho Total, 28% da MLT, sendo o pior histórico para Sobradinho Total entre maio e julho, né? Então a situação continua bastante séria, bastante grave. No próximo slide... a gente tem aí o acompanhamento hidrológico de Três Marias, né? Onde a gente tem em verde a previsão, a média da previsão feita aí pelo ONS para o mês de julho, e em azul pontilhado a média, a previsão feita pela CEMIG, né? Então nós temos aí que o valor observado, a média de previsão feita pelo INS dá uma média para o mês de julho de 58 metros cúbicos por segundo, e a média de previsão feita pela CEMIG está em 63 metros cúbicos por segundo. Ou seja, o INS previu 21% da MLT e a CEMIG previu 26% da MLT para o mês de julho. Então, esse mês de julho bastante baixo também. O observado, que seria esse gráfico preto, né? Que é o de agosto a setembro, novembro. Que você está vendo ali de 63. Perdão, sim, da CEMIG é a média total, até novembro, tá certo. Setembro. Então a média do INS é só a média do mês de julho, e a média do previsão da CEMIG é a média até o final do ano, tá? Que dá esses 63 metros cúbicos por segundo. O valor observado, que seria o observado em 2014, né? De 1º de agosto até 30 de novembro, deu 93 metros cúbicos por segundo, seria o pior histórico. Ou seja, então, tanto a previsão da CEMIG está mais baixa, quanto essa primeira previsão aí de julho do ONS. Próximo. Seriam os postos do São Francisco. A gente não tem novidade, não tem chuva, e os postos estão aí já no escoamento de base, sem nenhuma novidade. Aí temos a apresentação da previsão para Incremental de Sobradinho, né? Onde a gente tem aí um valor um pouquinho mais alto para o mês de julho, mas também pouca coisa. Ficou a previsão do INS em 338 metros cúbicos por segundo para o mês de julho, 26% da MLT. Percebam que hidrologicamente é uma situação bastante desfavorável. Tão desfavorável quanto o que está acontecendo aí nesses primeiros dias já, né?
E temos aí os observados no ano 2014-2015 de 291 metros cúbicos por segundo, com 31% da MLT, e o observado de agosto a novembro de 2015-2016, que seria 306 metros cúbicos por segundo, 32% da MLT. Tá? Próximo. Aí temos aqui agora a análise de curto prazo, né? Até o final do mês de agosto. Então, no slide número 8, temos as premissas, onde Três Marias, nós temos aí as defluências de Três Marias, apresentadas pela CEMIG para atendimento ao projeto Jaíba, principalmente, entre o dia 3 de julho e o dia 31 de julho, ou seja, de hoje até o final do mês, deu uma média de 288 metros cúbicos por segundo. Sobradinho, uma defluência que se inicia, né, ainda em 600 metros cúbicos por segundo, que é o valor que está sendo praticado, e a Chesf nos sinalizou que a partir do dia 10 ela deverá aumentar essa defluência de Sobradinho para atendimento aos usos múltiplos de evaporação ajusante, dos reservatórios ajusantes. Então, deverá aumentar. Em princípio, tinha-se visto em torno de 660, mas nas nossas simulações de curto prazo, a gente analisou aqui, parece que talvez seja necessário um pouquinho mais, 670 metros cúbicos por segundo. Isso resulta em uma média mensal, entre o dia 3 e o dia 31 de julho, de 653 metros cúbicos por segundo. Tá? Para Xingó, a gente usou exatamente os mesmos 600 que já vinham sendo utilizados nas premissas anteriores. Aí é o resultado gráfico, né? Seria, a gente está partindo hoje com esses níveis de armazenamento. Três Marias parte com 26,7% de armazenamento, deverá acabar o mês de julho com 22,6%. Itaparica está começando com 17,6% e implementando essa modificação, esse aumento na defluência de Sobradinho a partir do dia 10, ele então deverá ficar ao final do mês com 15,9% de armazenamento. E Sobradinho, por último, começa com 11,7% no início do dia de hoje e deverá chegar ao final do mês de julho com 10% de armazenamento. Então, esses são os níveis para o curto prazo, para o final desse mês de julho. Próximo, aí vem agora o estudo prospectivo, né? Então, a gente pode ir direto já para o slide número 11, né? Onde nós temos as premissas para Três Marias. Então, a afluência para Três Marias, a gente usou dois cenários de afluência, um que seria o pior período agosto a novembro do histórico, que é o ano 2014, com 93 metros cúbicos por segundo, 38% da MLT do período. E o cenário proposto pela CEMIG, que é do período julho a novembro, que seria 63% da MLT, 26% da MLT no período, 63 metros cúbicos por segundo, perdão. Então ficaria com esses dois cenários, um cenário um pouquinho melhor, que seria esse pior cenário, e o cenário um pouco mais baixo, que foi o proposto pela CEMIG. Em termos de defluências, são as defluências apresentadas para a CEMIG, para atendimento ao projeto Jaíba principalmente, e aí seria um cenário que dá uma média entre agosto a novembro de 305 metros cúbicos por segundo de defluência. As premissas para Sobradinho, a gente usou só o cenário do pior histórico agosto a novembro, foi o ano 2016, com 277 metros cúbicos por segundo e 29% da MLT desse período. E as defluências de 600 metros cúbicos por segundo em Xingó a partir de julho. Com essas premissas, a gente então mostra agora os resultados para Três Marias. A gente observa que, para o cenário do pior julho a novembro, que é o ano 2014, Três Marias deverá chegar a 7% de armazenamento ao final de novembro, e se usar o cenário apresentado pela CEMIG, que é um cenário um pouco mais baixo, chegará a 5% ao final do mês de novembro. Agora, para Sobradinho incremental,
o relatório de Sobradinho, a gente faz somente o cenário do pior julho a novembro, que foi o ano 2016, onde a gente chegará ao final do mês de novembro com menos 1,1%. E para que a gente chegasse a 0% de armazenamento em Sobradinho ao final de novembro, teria que se praticar uma defluência de 567 metros cúbicos segundo em Xingó, coisa que as simulações que foram feitas aí para esse cenário vermelho dão conta do cenário de 600 metros cúbicos segundo, né, em vez de 567. Na reunião passada, só lembrando que estava 556, então a situação melhorou um pouquinho, mas ainda é preocupante e ainda requer aí uma ação no sentido de reduzir essa defluência em Xingó. Não tem essa precisão toda, né? Próximo. Aqui as recomendações, né? Que seria manter a minimização da defluência em Três Marias, assegurando os usos múltiplos da água e maximizando o estoque do reservatório da usina. Aqui o cronograma, a gente apresenta o cronograma de defluências para atender esses usos múltiplos a jusante, que fica da seguinte maneira. Mês de julho vai produzir uma média de 287 metros cúbicos segundo de defluência, seria começando com 260, já começou desde o dia 1º de julho, passa para 265 no dia 2, já passou também, e deverá passar no dia 7 agora para 290 metros cúbicos segundo, e no dia 27, né, já quase no final de julho, passa para 300. Fica nesses 300 metros cúbicos segundo em agosto e setembro, e no dia 1º de outubro passaria para 310, ficando outubro e novembro com 310 metros cúbicos segundo de defluência em Três Marias. Em termos de política operativa, as mesmas considerações. A ONS e Chesf deverão coordenar a defluência de Sobradinho a fim de assegurar os usos múltiplos da água, mantendo esse armazenamento mínimo em Itaparica de 15% até o final do mês de setembro e reduzindo esse armazenamento para 10% a partir de outubro até o final de novembro. E o permanente acompanhamento da evolução das condições hidrometeorológicas da bacia, ou seja, caso haja alguma novidade em termos de precipitação ou de armazenamento mesmo nos reservatórios, a gente pode identificar a necessidade de implementação de alguma medida adicional. Então, acho que é só o que eu tinha a falar. Me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida ou comentário que surja. Obrigado. Ok, obrigado. Eu vou só dar uma rodada de algumas pessoas que não se apresentaram na primeira vez, no sentido de que possam agora se apresentar. Eu estou identificando a professora Ivonilde, se pudesse identificar agora. Professora. Estamos ouvindo vocês agora. Agora eu acho que está podendo ouvir, não? Sim, estamos ouvindo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ok, obrigado. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem, tá? Pernambuco, a gente apresentou, só deu ok, mas se você pudesse apresentar agora, Pernambuco. Bom dia, meu nome é Felipe Alves, eu sou da Civil e estou representando Marcela Fora da APAC, que por um problema técnico lá não pôde participar. Ok. Alguém mais que não se apresentou? Eu tinha chamado o Distrito Naval, que também não tinha se apresentado. Se o Distrito Naval puder dar o ok agora. Bom dia a todos, comandante Heron, do 2º Distrito Naval, Marinha. Ok. Obrigado. Bom, então... Joaquim, só confirmando, você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem, tá? Estamos ouvindo bem. Ok, muito obrigada. É que eu troquei de sala. Ok, muito obrigada. Tá. Vou desligar. Tá, obrigado. Bom, eu vou abrir então para considerações sobre a apresentação do ONS e do CEMADEM, começando só por provocação um pouco a CEMIG, né? Passando a palavra para a CEMIG, se tem alguma consideração a fazer adicional. Não, Joaquim, sem consideração, sem observação. Ok, obrigado. A Chess,
se pudesse fazer alguma consideração, inclusive sobre a questão das chuvas que estão acontecendo na região adjacente de Xingó, né? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Sem comentários com relação à apresentação do CEMADEM e do ANS. Estão ocorrendo chuvas na região do Baixo São Francisco. O próprio está vendo vazões próxima de 1.000 metros cúbicos por segundo. Mas, no mais, tudo na normalidade. Sobradinho e Itaparica com as efluências. Sobradinho com 600, Xingó também com 600. E Itaparica, a gente está acompanhando o volume, como o ANS colocou, próximo ao dia 10 de julho, a gente vai estar levando as efluências de Sobradinho para manter o armazenamento de Itaparica em torno de 15%. Ok. Eu estou entendendo que não tem chuvas a montante de Itaparica, né? Não, sem chuvas a montante de Itaparica, Joaquim. Só no Baixo São Francisco, a jusante de Xingó. Okay. Bom, alguém gostaria de comentar? Alagoas, que está acontecendo chuvas aí, deve ter, de alguma maneira, impactado para melhor até a situação aí na Foz. Então, Alagoas, se você quiser comentar, essa é uma oportunidade. Verdade, Joaquim. Muita chuva nós tivemos nessa ocorrência aí nessa última semana e, de fato, aumentou as vazões no São Francisco pelo aporte dos nossos rios, grandes rios que vêm de Pernambuco e realmente coisa rara na região aconteceu de ter um aporte relativamente grande de vazão. Isso, claro, alterou algumas situações de nível e nós não temos nenhuma reclamação em relação aos níveis da companhia de abastecimento. Muito pelo contrário, a questão agora é que há uma presença de sedimento muito grande no leito do rio. Isso é absolutamente normal. Ok, obrigado. Sergipe está conectada, mas nós não identificamos pessoas na sala. Então, está conectado. Aqui agora que a gente... Tá, porque a gente não estava vendo você. Então, por favor, você tem alguma consideração a fazer dessa última semana? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Olha, as chuvas têm contribuído bastante aqui no Baixo São Francisco. E isso tem, inclusive, mascarado essa redução de vazão, o que para a gente é muito bom, né? Há uma perspectiva de que essas chuvas elas se estendam aí durante todo o mês de julho e parte do mês de agosto. E isso acontecendo, essa situação de redução de vazão termina sendo mitigada, né? E isso é muito importante aqui para o Baixo São Francisco. Mas está tudo sob controle, dentro da normalidade e sem maiores problemas. Ok, obrigado. Que esse é um ponto importante que nós vamos ter que discutir. Nós não estamos nos aproveitando desse momento para fazer nenhum tipo de redução adicional. Então, esse é um ponto que pode ser discutido na sequência, né? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Bahia, doutor Joaquim. Bahia, por favor. Sim, o assunto é justamente esse aporte de água que a gente está notando aí no Baixo São Francisco e sobre a oportunidade realmente, como você citou aí, da gente aproveitar essa fase que está começando o inverno. Já falou sobre. Nós temos aí o restante de julho e mais agosto. Pelas contas que nós fizemos aqui, se nós considerarmos de 25 a 30 a medição de vazão que foi registrada em Propriá, nós temos uma média de 740 metros cúbicos por segundo passando em Propriá. Esses 740, esses 140 a mais dos 600 que estão sendo liberados em Xingó são justamente os 140 que estão sendo vertidos sem geração de energia. Ou seja, se a gente considerar como ponto de controle em Propriá, a gente pode fazer um ajuste mais fino, talvez semanal, já que a gente se reúne semanalmente, para aproveitar esse período favorável e reservar, fazer um controle de baixo para cima. Eu acho que é positivo isso aí. Ok. Bom, alguém mais gostaria de comentar? O IBAMA não está aqui hoje, porque existe um problema de ordem prático para a discussão desse assunto. Qual é o problema de ordem prática? É que o IBAMA ele tem uma autorização ainda para testes de 600 metros cúbicos por segundo. Quer dizer,
nem que, se desejasse, seria possível praticar nas próximas horas vazões diferenciadas dessa por conta dessa limitação legal em função dessa autorização do IBAMA. O que e tem a segunda parte que eles colocam, que estão na dependência dos dados que a CHESF ficou de encaminhar de laboratoriais, né? Então, eu não sei se esses dados, qual a perspectiva de encaminhar para eles aprovarem inicialmente os 600, para nós podermos pedir a redução adicional para o número que nós tínhamos discutido antes, tá, no entorno de 550, para serem praticados. Quer dizer, então, a CHESF, você poderia informar sobre a questão do relatório final, do teste de 600 para o IBAMA? Joaquim, a gente tem a mesma informação da reunião passada, né? A gente depende de dados de laboratório e depende dos relatórios da empresa contratada. Então, o prazo está mantido. Até o final da primeira quinzena de julho, a gente estaria enviando os dados. Eu vou passar aqui para o representante do meio ambiente para ele complementar com maiores informações. A gente já recebeu alguns dos relatórios e estamos analisando, consolidando isso, mas tem alguns relatórios que ainda não chegaram, que são exatamente os que demoram mais um pouco. E então a gente está mantendo a primeira quinzena, lógico, como eu disse na reunião passada, assim que a gente tiver concluído a gente envia. Não estamos trabalhando com a data da primeira quinzena com conforto, não. Estamos trabalhando ela o mais rápido possível. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Bom dia, do Nilo Coelho. Sim, Amaury, por favor. Bom dia a todos. A previsibilidade da CHESF falou agora da quinzena de julho. Essa pode estar passando 1.000 metros cúbicos no Baixo São Francisco. Se for esperar, provavelmente esses resultados, devido a esse aumento de vazão do baixo, talvez venha um pouco mascarado. E a gente não poderia, como também foi previsto lá, que as chuvas vão continuar julho e agosto, para o Baixo São Francisco. Esse comitê, acredito eu, como sugestão, poderia discutir agora e botar em votação e mandar aplicar que esses 140, como a Bahia falou agora, que está excedente saindo pelo estrangulamento da barragem, que está sem uso nenhum, está indo diretamente para o mar, durante 30, 60 dias, esses 140 faziam uma diferença enorme para nós. Então, seria conveniente que agora botasse como uma decisão, como sugestão eu coloco, que esse comitê, nesse momento, olha o seguinte, vamos reter esses 140 em Xingó, para que amanhã, se a gente precisar baixar Sobradinho e, por consequência, Três Marias, nós temos uma reserva que foi feita nesses 60 dias, desses 140 em Xingó. Isso era muito prudente, até também prever e diminuir esses 140 em Itaparica, para Itaparica demorar mais para a frente com os seus 15%. Por quê? Porque a gente ia reter de 30 a 60 dias agora esse excedente de Xingó. Eu acho que esse comitê poderia ver aí com o IBAMA de ter uma posição rápida, e não esperar esse quinzenal que a CHESF vai liberar esse relatório para tomar algum posicionamento, para sugerir uma redução de vazão ao IBAMA de Xingó, de Três Marias ou de Itaparica. Eu acho que a gente está numa situação muito crítica. Se nós tomarmos uma posição concreta agora, sem prejuízo de ninguém, seria um consenso entre todos nós aqui e fazer essa decisão. Baixa amanhã Xingó 140 que está extravasando, retém esse também 140 em Itaparica para subir Itaparica postergar os 15% e assim sucessivamente. Essa é a minha contribuição por enquanto. Muito obrigado pela atenção. Eu queria só reforçar aqui um ponto, Joaquim, em cima aí da colocação de Amaury. Nós sabemos que cumprir a burocracia, cumprir os normativos é necessário. Eu só me preocupo que eu estou encarando isso aí como sendo uma oportunidade que a natureza está nos dando e que a gente, de certa maneira, possa perder essa oportunidade para a necessidade de fazer o cumprimento da burocracia. Volto a dizer, é importante, é necessário, mas a gente precisa começar a fazer uma avaliação de uma forma
mais holística da coisa, não se prender somente exatamente, e não se prender somente na questão documental e normativa, porque é uma oportunidade que a natureza está nos dando e que a gente pode desperdiçar. Obrigado. Joaquim Bahia de novo, Joaquim, por favor. Sim, por favor. Sim, veja só, com relação a esse controle mais fino, digamos assim, da vazão de efluente, é claro que se a gente reduzir esses 140 metros cúbicos por segundo em Xingó, a gente vai ter que também reduzir Taparica, Sobradinho, a cascata acima, e isso é muito bom, a gente vai reservar o máximo possível a montante aí do ponto, né? Ok, só um minuto. Ministério de Minas e Energia. Guilherme Godoy, do MME. Eu gostaria só de pedir à Chesse para tentar sensibilizar aí os laboratórios aí que estão pendentes de envio de relatórios da importância de agilidade nesse processo. Até porque nós estamos aqui identificando a possibilidade aí de ter uma redução, enfim, e estamos dependendo apenas disso. Eu gostaria de solicitar a Chesse que faça uma gestão junto aos laboratórios aí e tente sensibilizar da importância da agilidade. E para a próxima reunião, que provavelmente deve ser no dia 10, a gente gostaria de ter sinalizado uma data efetiva de entrega desses relatórios e não um cenário de quinzenal. Se for possível, eu queria registrar para a Chesse fazer esse esforço aí. Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, só deixando claro, a questão não é simplesmente documental, é uma questão de metodologia do laboratório. O laboratório tem tempo de incubação de amostra, esse tipo de coisa. A questão de sensibilização, a Chesse não precisa dizer que está sensibilizada a isso, e esses laboratórios estão sensibilizados, a gente tem deixado bem claro a eles a urgência desses dados. Tanto que os dados que são de leitura instantânea saem com maior brevidade. Lógico que o transporte de amostras para o laboratório, a incubação das amostras que são necessárias de incubação. Então, isso é que demora. É o processo metodológico, não burocrático, não é uma questão simples de papel só, não, entendeu? É só para esclarecer. E, Joaquim, só complementando com relação às vazões no Baixo São Francisco, né, com esse pleito da gente baixar a vazão em Xingó, para aproveitar esse momento de chuvas na região do Baixo. Só chamando a atenção, Xingó, nos últimos 30 dias, soltou uma defluência em média em torno de 605 metros cúbicos por segundo. Piranhas, o posto que a gente acompanha imediatamente a Jusante, vem em torno de 617, mesmo com essas chuvas, né? As chuvas estão mais para a região mais próxima à foz. O posto de Pão de Açúcar, onde tem importantes captações de água, está registrando nos últimos 30 dias uma vazão média em torno de 602. Hoje, às 7 horas da manhã, estava com 611. Aí as chuvas são mais a partir de Traipu e Propriá. O posto de Traipu, ele está vendo 633 de média nos últimos 30 dias, registrando às 7 horas da manhã de hoje uma vazão em torno de 840. E Propriá, que é onde estão ocorrendo as chuvas mais significativas, a média dos últimos 30 dias, a vazão está em torno de 700 metros cúbicos por segundo, e às 6 horas da manhã registrou uma vazão de 970 metros cúbicos por segundo, né? Próximo a 1.000, se continuarem as chuvas, pode ser que a gente venha atingir. Então, só chamando a atenção que caso a gente agilize esses dados, a gente consiga uma agilidade com relação às autorizações necessárias para baixar a vazão para 500 e em torno de 550 em Xingó. É importante registrar que o trecho de Xingó até Pão de Açúcar, ele vai ver de fato esse 550, ele não vai ter essa contribuição incremental dessas chuvas. Só para deixar bem claro, e pode ser que a gente venha a ter problemas com as captações que não estiverem adaptadas para vazões abaixo dos 600 metros cúbicos por segundo. É só para chamar a atenção para esse ponto. Claro, isso aí é exatamente o ponto importante. É que existe entre Propriá, que é o ponto que está se discutindo, e Xingó, existem captações que não estão refletindo aumento de vazão significativa por conta de não estarem ocorrendo chuvas, que é o caso das captações que foi falado de Traipu e Pão de Açúcar principalmente. Então, não se poderia pensar que a gente poderia baixar algo significativo dessas vazões por conta dessas captações que estão aí no entorno de 600. O que poderia ser discutido, aí é uma outra discussão, é os 50 metros cúbicos do teste que nós vamos ter que fazer para o futuro. Quer dizer, nós vamos ter que fazer
na discussão, na sequência, um teste para 550. Então, esse era o valor que era possível de ser discutido nesse momento, quer dizer, passar de 600 para 550, porque nesse trecho entre Xingó e Propriá tem captações que vão ficar sob a influência dos 550. Então, esse é um ponto importante para ser discutido. Para a ANA, é isso que tem que ser explicado, tem a resolução da ANA, o ponto de controle da ANA é Propriá. Para o IBAMA, o ponto de controle é Xingó. Então, Xingó, ele tem um ponto hoje limitado a 600 metros cúbicos por segundo. Então, esse é um ponto. Explicando um pouco para a Mauri, aqui não se pode colocar em votação, aprovar e determinar. Aqui é consultivo e cada entidade tem sua autonomia de fazer suas deliberações, no caso o IBAMA. O que pode fazer, aí sim, é a CHESF fazer um documento para o IBAMA, solicitando, e nós apoiaríamos, solicitando que fosse dado início o teste dos 550, por conta de que de Propriá para frente não teria problema e seria monitorado o trecho entre Xingó e Propriá. Então, essa é a possibilidade que eu vejo do curto prazo, no sentido de que existe essa perspectiva e o instrumento legal da licença de operação de Xingó. Quer dizer, a CHESF não pode desobedecer a licença de operação de Xingó, que hoje está para 600 metros cúbicos por segundo. Então, CHESF, pode comentar aí se puder. Joaquim, com relação a essa questão dos testes, a gente precisa ver como é que a gente procedeu naquele momento que a gente realizou o teste para o submédio, né, dos 650. Naquela ocasião, eu acredito que teve essa provocação, não me recordo aqui no momento, eu acredito que teve essa provocação inicial, a ANA se manifestou, o IBAMA também se manifestou. A gente realizou no período de 5 dias o teste do submédio. Né? Com relação a essa questão, eu vou ver internamente como é que seria essa documentação para a gente resgatar, mas a gente tem aquela preocupação legal com relação aos usuários que estão entre o trecho de Xingó até um pouco antes de Traipu, né? Que eles estão sem enxergar essa vazão de maiores do que 600 metros por segundo e provavelmente teria problemas com relação a isso. Eu preciso consultar aqui internamente essa documentação e a gente pode conversar posteriormente, ou no dia de hoje ou amanhã, tá certo? Mas assim, eu preciso levantar maiores dados para poder dar esse posicionamento. Joaquim? Vinícius, por favor. Por favor. Joaquim, como essa autorização do IBAMA foi para os 650 e para os 600? Foi em atendimento a uma solicitação da ANA e do ONS? Não seria o caso dessa redução para 550, para os testes para 550, ser feita pelo ONS e pela ANA da mesma forma? É também uma possibilidade, Vinícius. Só que essa possibilidade tem que ser acompanhada desse momento que nós estamos vivendo de chuvas. Quer dizer, então não seria a autorização simplesmente para baixar para 550 sem ter autorização dos 600. O que nós estamos dizendo é que precisa desse acompanhamento fino, no sentido de que Propriá não possa ficar desabastecido a partir dele. E esse acompanhamento fino do dia a dia da operação não é uma medida só que a ANA possa ficar olhando todo dia o sistema. Quer dizer, é uma medida que a gente pode propor, mas o acompanhamento fino da execução dela depende fundamentalmente da CHESF de vocês, muito mais do que da própria agência, que não opera o reservatório no seu dia a dia, né? Mas você tem razão, é possível que nós possamos pedir, na parte nossa, a realização de testes, já que não fere a questão de Propriá, que estamos com 600 metros cúbicos por segundo acima disso, né? Que é a da resolução ANA. Mas da resolução IBAMA, nós estamos com ela vinculada a Xingó, tá? O doutor Vicente está ouvindo e gostaria de comentar. Bom dia a todos. Bom, primeiro eu peguei o final da sustentação a respeito de operações eventuais na bacia em função da chuva, particularmente no trecho ajusante de Xingó.
confesso que nos minutos aqui que eu conversava com o Joaquim, também fiquei, assim, com muita dúvida, porque, evidentemente, numa crise como essa, qualquer processo de economia de água parece ser uma questão interessante. Porém, refletindo um pouco melhor, eu vejo que os riscos associados a essa operação, eles não são pequenos, né? Porque nós estamos lidando com uma bacia de extrema complexidade, muito diferente das bacias com as quais nós lidamos aqui na agência até o momento, que enfrentaram crise, que também são complexas, mas não têm a complexidade que tem a bacia do São Francisco. Então, eu penso que a gente deveria se concentrar naquilo que é a nossa programação, e a menos que, vamos dizer assim, os ganhos das chuvas, se elas acontecerem no trecho incremental, ou mesmo Sobradinho-Taparica, alguma coisa assim, eu penso que talvez a gente tenha um controle melhor sobre a bacia, mas eu particularmente não sei se vale a pena, estou convencido de que é melhor a gente não arriscar, tentar capturar, guardar esse volume de água, muito embora essa seja uma tendência, mas como eu falei, os riscos associados a isso não são pequenos, eles podem inclusive comprometer uma operação extraordinária, não bem executada, ela pode comprometer toda a execução que a gente vem fazendo já ao longo de praticamente 5 anos. Então, eu gostaria de ponderar com vocês a manter as nossas operações. Com relação a reduzir para 550, tem um pequeno risco associado, uma vez que nós não estabilizamos na ponta os 600, porém estabilizamos aí no trecho até Traipu, entre Traipu e Xingó. Então, eu gostaria de caminhar com uma proposta de não operar, vamos dizer assim, diferente do que a gente tem programado, mas acatar aqui a sugestão do Joaquim de fazer o teste de 550. E acrescentar que acho que o teste de 550, eu queria acatar aqui a proposta do Vinícius, deve partir da iniciativa do ONS e da ANA. Todos vocês se lembram, muito embora aqui não tenha sido mais cobrado nenhuma questão a respeito disso, mas nós continuamos nos empenhando e praticamente toda semana eu faço contato com a Casa Civil para obter o resultado em relação ao decreto, e obviamente que o decreto envolve depois uma série de circunstâncias para que ele possa ser aplicado, mas o decreto dá um contorno ainda mais seguro, já é seguro, mas eu acredito que com o decreto é muito mais seguro a gente continuar nessa programação, Joaquim. Então, e eu recebi a notícia na quinta-feira da semana passada que o processo todo já foi encerrado dentro da Casa Civil. As áreas de consultoria da Casa Civil relativas ao meio ambiente e a da energia, essas áreas já deram um ok final ao decreto, naquela formulação que a gente divulgou aqui para todos vocês, e que esse decreto está sobre a mesa do presidente para assinatura. É obviamente um contexto político complexo, mas administrativamente a informação que eu recebi da Casa Civil é de que ele está completo, está na mesa do presidente. E eu acho que a gente tem que trabalhar com essa perspectiva de que esse decreto será assinado nos próximos dias, ainda mais com o agravamento da situação. Então, na minha opinião, nós não deveríamos operar a bacia por conta dessa quantidade de chuva nesse trecho final e deveríamos, uma vez que nós já temos a autorização do IBAMA, o Joaquim acabou de mencionar, eu acho que a gente deveria partir para o teste de 550, a iniciativa do teste ONS-ANA, né, baseado nos nossos procedimentos legais, também com a perspectiva do decreto, e ficaria com a CHESF uma orientação da melhor oportunidade para que a gente inicie esse teste. Se ainda essa semana, quanto tempo precisa, como é que a gente faria, a minha proposta então seria nessa direção. Ok. Entendido que a autorização
por parte da ANA já existe. O que não existe é a autorização por parte do IBAMA. Quer dizer, o IBAMA ainda está na fase de 600 em Xingó. Quer dizer, a ANA, ela, como a autorização da ANA é impropriar, ela não precisaria, em princípio, mexer na autorização que ela deu. Mas nós iríamos mexer no sentido de dar mais conforto ao IBAMA, também poder mexer na dele, né? Porque mexendo na da agência, necessariamente cria um conflito com a do IBAMA, que é 600. Tá? Bom, então, alguém mais gostaria de comentar? Bahia, doutor Joaquim. Doutor Joaquim, não seria o caso, então, da gente, junto com o IBAMA, mudar do IBAMA o ponto de controle também para apropriar, que aí a gente poderia ficar com liberdade de fazer esse controle melhor? Aqui, Topaz, aqui do INEMA, tá ligado aí? Tá ligado. É bom avaliar, na realidade, inclusive, os aspectos ligados às captações que estão entre esses dois pontos de controle, né? Porque foi citado aí que Pão de Açúcar tem várias captações, mas essas informações talvez a gente não tenha ainda ver qual o impacto que teria nessas captações de redução. Então é importante ter essas informações. Adicionalmente, a gente aderiu já, claro, oficialmente, já ao Dia do Rio. Nós estamos já com a ação similar ao IBAMA em relação ao Dia do Rio, toda a Bacia de São Francisco, o resto da Bacia de São Francisco dentro do estado da Bahia. Eu não sei se essa informação, cheguei mais tarde aqui na reunião, que foi dada aqui para vocês. É isso. Ok. Nós estamos avaliando as coisas. Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim Amauri novamente. Acatar a sua sugestão realmente da parte burocrática, que é necessário, e dizer que nós apenas falamos como sugestão, mas a burocracia, como o Paulo retificou, tem que ser respeitada, e oxalá vamos continuar com o nosso plano, como o doutor Vicente falou, em que o passo agora seria, com o resultado das análises, chegar à aprovação dos 600 e, em seguida, prosseguir os testes para 550, já falado em reuniões passadas. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de comentar? Porque o que nós estamos dizendo é que não era esperar até o resultado em si. É que a ANA e o ONS poderiam, ainda esses 3 dias dessa semana, fazer uma documentação solicitando para o IBAMA a realização de teste para 550. É isso que ficou acertado. Que poderia ser feito pela ANA e pelo ONS, e não simplesmente aguardar os resultados laboratoriais futuros. Então, isso teria que impacto? Teria do impacto do IBAMA autorizar os 550 sem ter fechado ainda os 600, mas que depende de alguns dados de natureza laboratoriais, né? É isso. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Então, em princípio, a ANA vai entrar em entendimentos com o ONS para solicitar ao IBAMA o teste dos 550. Essa é a providência que a agência pode e deve tomar. Então, junto com o ONS, tá certo? Então, nós vamos preparar a documentação necessária para que seja encaminhada ao IBAMA. Então, o IBAMA vai ficar com 2 pendências, vai ficar com a pendência do fechamento dos 600 e autorização para novos testes de 550. Tá? Então, essa é aqui a providência por parte da ANA e do ONS que é possível fazer em atendimento a essa discussão que nós estamos fazendo aqui. É fazer o pedido para o IBAMA já dos 550, certo? De testes. Bom, alguém gostaria ou fechamos essa questão e com esse entendimento inicial do problema, né? Bom, então fechamos. Então vamos abrir agora para a discussão de
assuntos outros, como já foram... Doutor Vicente está sugerindo que a CHESF comentasse como aplicaria no curto prazo isso, se receber essa autorização para praticar 550 de testes. Então, CHESF, por favor. Joaquim, Vicente e demais, em a CHESF recebendo a autorização do IBAMA para a prática desse valor de 550 em Xingó, a gente ajustaria o vertimento, seria diminuído o vertimento em Xingó. Consequentemente, Itaparica também seria reduzida a vazão, porque o que sai de Itaparica normalmente é o que chega em Xingó. Então, a gente poderia poupar também com relação a Itaparica e retardando um pouco mais essa questão dos 15% em Itaparica. Então, resumidamente, seria adequar o vertimento de Xingó, ver qual seria a configuração de defluência para esse novo patamar com esses 50 metros cúbicos por segundo a menos e adotar as providências para Itaparica também. Curto prazo é isso. O que eu perguntei também é mais no sentido de prazo para isso, no sentido de que vocês sempre avisam, tem um prazo para você fazer as comunicações. Então, o prazo recebido a autorização, você tem quantos dias mais na frente para fazer esse tipo de coisa? A gente recebendo a autorização, assim, se a gente comunica e no prazo de uma semana a gente já pode iniciar o teste. Normalmente a gente tem feito isso, dá um prazo de 7 dias para iniciar os testes. Ok, então vamos tentar ver. A Marinha gostaria de solicitar depois para a CHESF, se ela pudesse disponibilizar quanto seria de redução de nível no Baixo São Francisco com esses 50 metros cúbicos a menos, operando com 550, tá? Que teria um efeito inicial mais prático no trecho entre entre Xingó e Propiá, e que teria um efeito mais retardado no trecho a partir de Propiá, porque as chuvas estão acontecendo a jusante de Propiá, tá? Então, era importante vocês fazerem isso. Então, entendido todos, nós vamos, nesses próximos 2 dias, fazer essa documentação, entrar em entendimento com o ONS para fazer a documentação de encaminhando ao IBAMA, no sentido de solicitar os testes dos 550. Tá? A CHESF informou que, autorizado pelo IBAMA para praticar os 550, ele precisa desses 7 dias. O que a gente pode tentar ver é que, com a perspectiva de sinalização do IBAMA, algum tipo de correspondência trocada entre CHESF e IBAMA pudesse facilitar para antecipar os 7 dias e o IBAMA começar a divulgar o assunto com mais ênfase, né? No sentido de que ganhar tempo na divulgação. Então, isso aí talvez ao final a gente possa entrar em entendimento entre CHESF e IBAMA, no sentido de a CHESF começar a avisar a possibilidade de baixar para os 550, de tal maneira que ganhe-se tempo nessa fase de início de testes. Bom, eram essas as considerações sobre essa parte da reunião. Então, abrindo agora para um segundo assunto, nós recebemos nos últimos dias encaminhamentos, principalmente da parte industrial, no sentido de que nós adequássemos a nossa resolução em função de determinados processos industriais que são continuados e que teriam dificuldade de paralisação por um dia. Então, a CNI encaminhou um ofício que nós estamos encaminhando para todo mundo, para conhecimento do ofício da CNI. Nós estamos avaliando esse ofício na área técnica, que tem uma superintendência da ANA, a de regulação, que cuida desses procedimentos e está avaliando essa questão do ofício recebido da CNI. Ele foi encaminhado para todos vocês para conhecimento, como nós sempre fazemos, no sentido de dar transparência ao processo que está em curso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa mais sobre a questão do Dia do Rio? Só complementar como informação, nós recebemos aqui a visita do deputado federal Guilherme Coelho,
que também levantou preocupações com relação à agricultura. E a nossa resposta foi de que só poderíamos analisar qualquer solicitação de alteração mediante algum tipo de proposta. E nós vamos, eu pessoalmente, a Joaquim vai me acompanhar para uma reunião lá em Petrolina no dia 11, mas também houve uma preocupação por conta do setor ligado, como eu falei, à agricultura. A proposta inicialmente apresentada, mas que para nós também teria que ser formalmente feita e trazida aqui a todos nesse fórum, era de garantir a irrigação, quer dizer, aplicar o Dia do Rio ainda nesses 2 meses que existe alguma chuva, mas que então julho e agosto se aplicaria o Dia do Rio, mas uma proposta de que depois para setembro, outubro e novembro não fosse aplicado. Então isso não está formalizado, mas eu gostaria apenas de que todos aqui tivessem o mesmo nível de informação que nós temos. Isso foi sugerido, então, segundo ele, a partir da posição de vários produtores rurais, através do mandato dele, deputado Guilherme Coelho, de Pernambuco ou Bahia? Pernambuco. Alguém gostaria de comentar sobre essas questões mais amplas? Doutor Joaquim, Bahia. Joaquim, essa posição do deputado, realmente nós temos conversado bastante aqui com os agricultores e fruticultores aqui da região do São Francisco, do Polo de Juazeiro e Petrolina, principalmente aqui o pessoal de uva. E como a gente já havia começado e conversado lá no início, quando se falou desse dia do rio com menos um dia de irrigação, uma vez que já a gente não usa água aos domingos para irrigação. E a gente fez ver naquele momento que o clima de junho, julho e agosto favorece a gente reduzir um dia. A partir dos berreobróis, setembro, outubro, novembro e dezembro, realmente esse um dia sem irrigação é muito complexo, porque os nossos sistemas são projetados para trabalharem com a demanda da cultura em função do clima e da fisiologia da planta de 18, 20 horas por dia. Como agora o sistema está consumindo 8, 10, 12 horas, há uma possibilidade, e o clima está ameno, de 12 horas resolver. Porém, quando chegar setembro, outubro, novembro, vai entrar num período muito crítico que o nosso sistema não tem como repor a água ao solo para atender às culturas. Então foi muito providencial essa colocação do deputado, porque realmente ele ouviu a parte técnica daqui de outros segmentos do setor fruticultura. E com o doutor Vicente aqui, talvez acompanhado do senhor também, é uma oportunidade para a gente conhecer melhor essa parte da fisiologia do clima do semiárido, para colocar a todos os demais membros desse fórum da complexidade de uma agricultura irrigada e sine qua non ao desenvolvimento regional do semiárido, que é a agricultura irrigada. Por isso, demandar, além desse fator, outras providências que devem ser aceleradas do ponto de vista de armazenar essa água doce do Rio São Francisco, acelerar outros segmentos de outros departamentos ministeriais, de resolver de uma vez por todas a nível de nação brasileira essa situação de água para o semiárido. Uma vez que hoje é notório e público que a decisão de se fazer transposição do Rio São Francisco, mas sem adentrar na sua recuperação de seus afluentes, da sua bacia hidrográfica, de reter essa água doce por um processo de barramento na Barra do São Francisco, de repor de outra bacia, se assim for viável, técnico e economicamente, é muito importante essa sua viagem aqui para discutirmos todos esses assuntos junto com a liderança política e também a parte técnica coordenada pela ANA. Por enquanto é isso, muito obrigado. Bahia, por favor. Bom, doutor Joaquim, a Mauri já falou uma parte do que eu ia dizer. Realmente nós temos tido também algumas observações da parte do setor de agricultura irrigada, mas a orientação que a gente está dando é a seguinte, que eles vão, em outras palavras, se virando, certo? Realmente a fase agora está favorável, a partir de setembro é que pode complicar. Então, teve realmente algumas observações, mas a gente está orientando de
eles darem um jeito aí de se adequarem. Ok. Então, nós vamos ter o mês de julho, então, exatamente para fazer esses ajustes que forem necessários. Alguns projetos de irrigação têm pedido que, em vez de ser de 7 horas de meia-noite a meia-noite, ser de 7 às 7 da manhã. Então, são coisas que a área técnica da ANA está avaliando, né? E vai dar o posicionamento individualizado. O que Petrolina está colocando é que transferir o dia do rio deles de quarta para domingo, já que domingo é o dia que eles têm mais condições de parar. É isso que, se eu bem entendi, né? Então, todas essas reivindicações vão ser analisadas pela nossa área de fiscalização e pela área de regulação, no sentido de fazer os ajustes necessários individualmente. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Só acrescentar uma coisa aqui, a ALAN, Superintendência de Fiscalização da ANA, é importante que essas demandas que vão aparecendo naturalmente ao longo do processo, que sejam encaminhadas formalmente para a ANA. Então, a gente já recebeu do setor industrial, do CNI, de alguns perímetros, uma mineradora, para ser específico. Então, que nos encaminhe formalmente, explicando qual é a justificativa, por que não dá para atender a regra do jeito que ela foi estabelecida, qual é a proposta, né, de ajuste e qual é a forma de monitoramento e comprovação do atendimento da redução de consumo. E aí, com base nisso, a gente avalia caso a caso enfim, e damos uma resposta individualmente a cada um. Ok. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Que, pelo que eu entendi, a reunião hoje vai ser curta. Bahia, se você pudesse explicar um pouco a regulamentação que vocês fizeram, e surgiram duas solicitações. Uma era quanto que chegaram à ANA. A primeira foi que a Bahia explicasse um pouco a regulamentação que está fazendo, e o segundo, por parte de Minas, quanto vocês determinam quando vocês estão em época crítica, em algum rio, quanto vocês tiram da indústria? Qual é o percentual que vocês consideram de redução para a indústria nas regulamentações normais que vocês fazem quando algum rio de vocês entra em restrição? Então, são duas perguntas que chegaram para a gente e eu transfiro para Bahia e para Minas. Ok, Topázio da SEMA aí para falar sobre do INEMA, que é ligado à SEMA. Vamos lá. Ô Joaquim, na realidade a nossa portaria se baseou basicamente na mesma da ANA, que a gente transporta para toda a área do Estado, que é os rios perenes do Estado que contribuem para São Francisco, o mesmo critério adotado pela Agência Nacional de Água para a área do São Francisco, daqueles rios ali próximos. Né? A gente vai aderir para a quarta-feira. Houve uma discussão inicialmente aqui, seria quarta ou outro dia, mas a gente achou consensualmente de que o melhor que seria seguir se acompanhasse a ANA. Abrimos uma perspectiva, a gente vai mandar essa cópia para vocês, acho que vocês não devem ter recebido ainda aí, de que casos excepcionais poderão ser avaliados pelo INEMA, que são essas reivindicações que o setor industrial fala em relação às adaptações por questões de segurança, de operação. Mas o que a gente observa é que dentro da bacia do São Francisco, fora da carga, não tem grandes contribuições, tem grandes captações de indústrias, quer dizer, não existe indústria na bacia do São Francisco. Então, na prática, o setor que vai estar mais diretamente envolvido nesse processo é a agricultura, é a irrigação, e essa portaria muito simples, acompanhando a ANA, nós estamos com a equipe já a postos, preparada para estar fiscalizando esse processo. Basicamente isso. Reforçando aqui, doutor Joaquim, quanto ao setor da agricultura irrigada, está havendo hoje, nesse mesmo horário, uma reunião da IBA com os produtores, os irrigantes lá do Oeste. Justamente para quê? Para discutir os casos pontuais que eles queriam passar para nós. E aí nós demos aquela orientação, olha, nós temos que seguir o que está definido pela ANA. Quarta-feira parar. Se reúnam e resolvam os casos pontuais entre vocês.
de modo a gente seguir, para não ficar trazendo para cá problemas no varejo, entendeu? Então eles estão lá se reunindo hoje para definir essas coisas aí. Ok. Minas, se pudesse comentar essa parte de redução da restrição, como vocês executam, qual o percentual que dão para as indústrias, que foi uma pergunta que chegou para a Ana. Bom dia a todos. Joaquim, a redução na nossa regra de restrição de uso é 30% para o setor industrial e agroindustrial. Era essa a questão? Fora isso, eu tenho alguns informes a fazer. Ok, você pode continuar. Joaquim, a gente tem feito, quer dizer, além das áreas declaradas em restrição e com programas de fiscalização para as nossas bacias de rios estaduais, nessas áreas que se encontram em restrição de uso, a gente tem feito reuniões com o setor industrial, até por conta dessa demanda que você já apresentou aqui, né? E também com o setor agrícola. Na questão das indústrias, eles estão fazendo um processo aqui no Estado, eles encaminharam questionários para todos os usuários, independentemente de ser de Rio da União ou do Estado, para obter informações sobre consumo efetivo. Isso foi o próprio setor que fez. Então, a gente está planejando reuniões de trabalho, o IGAM e a FIENG, pelo menos nas principais indústrias, para acompanhar o que eles fazem de iniciativas de redução, inclusive para a gente, isso independentemente de estar em restrição àquela bacia, tá? A gente vai trabalhar no sentido de conscientizá-los, né, mostrar a situação da bacia do São Francisco e para que todos eles trabalhem no sentido de uma redução do consumo efetivo de água. A gente já está fazendo um planejamento com a FIENG, inclusive de divulgação do Dia do Rio em algumas mídias, algumas revistas, e além de reuniões específicas com o segmento. A gente está fazendo essas mesmas tratativas com a agricultura, né, como já vimos falado antes, e a nossa assessoria de comunicação, então, está preparando material para a gente trabalhar essas reuniões com os usuários. A gente também vai conversar com a Copasa, ainda não marquei, mas a gente vai fazer algum trabalho junto à Copasa também. Ok? Alguma dúvida a mais? Não, obrigado pela informação. Alguém da equipe, por favor, o Heitor da minha equipe aqui. Não? Obrigada. Ok. Então, nós repassamos para vocês essa pedido de maneira mais ampla feito pela CNI, e estamos avaliando nas nossas áreas técnicas o desdobramento dele. Nos próximos dias nós voltamos a discutir como foi equacionado. Mas volto a insistir que a nossa preocupação é que não haja uma generalização de prejuízos, porque tem sistemas continuados que na indústria, que nós entendemos também, que não podem deixar de funcionar plenamente o tempo todo. São fornos, esse tipo de coisa, e nós estamos atentos a esse tipo de coisa, e a nossa área técnica está estudando como equacionar da melhor maneira possível isso. Quanto à questão da irrigação, também são propostas que vêm dos grandes projetos, principalmente, que tem também regras de operação distintas e que nós estamos também avaliando. Como eu falei, teve projetos que entendeu que seria melhor de 7 da manhã a 7 da noite para evitar uma movimentação durante as 2 madrugadas seguidas, né? Então, esse é um ponto que eles colocam sempre, e outros, como o projeto do Nilo Coelho, que entende que é mais adequado para eles a paralisação no domingo do que na quarta-feira. Então, esse tipo de coisa nós estamos
avaliando nas nossas áreas técnicas, né? E vamos trazer para cá, para discussão com todos, de maneira mais ampla, o que ficar acordado. Alguém tem mais alguma consideração sobre assuntos gerais? Joaquim? Sim, por favor. Já que são assuntos gerais, eu tenho aqui um e-mail que eu recebi do presidente do Comitê de Paramirim. Paramirim é um afluente do Rio São Francisco, da margem esquerda, e ele fala de um dia do Rio, ele fala que existe em Paramirim um dia da intendência. A existência da água, da intendência, que foi instituída e regulamentada pelo prefeito desde 1932. É interessante que este código de postura do município, onde não existia lei orgânica, o prefeito da época criou um código de postura para disciplinar os diversos serviços, e aí fala do capítulo 8, dos açudes, roçados e aceiros. Artigo 74 fala da chamada água de intendência, onde os coronéis entendiam que no período de escassez de água, entre os meses de agosto a novembro, os irrigantes suspendiam a irrigação no período compreendido entre 18 horas do sábado às 5 horas da segunda. Hoje começa às 18 e fecha da sexta e vai até às 5 da segunda, sendo, segundo ele coloca, respeitado por todos, assim como nos termos de fiscalização do INEMA e de uma das câmaras técnicas do comitê. Quem diz isso é Anselmo Caires, que é engenheiro agrônomo, e é o presidente do comitê do Paramirim. Eu achei muito interessante isso, porque existe em algumas bacias esse tipo de medida que vem de um costume árabe. E o interessante aqui é que ele coincide o período do domingo, né? Como está se falando em algumas bacias, propondo que em vez da quarta-feira seja o domingo. Se quiser, depois eu repasso esse e-mail para quem estiver interessado. Bom, obrigado. Depois, se você puder, entendido que, claro, essas adequações existem em várias situações, alguns entendimentos sobre isso, que nós tentamos, de alguma maneira, uniformizar para toda a bacia e estamos também entendendo que, claro, quando você uniformiza, você precisa estar atento a detalhes específicos, né? Bom, Dr. Rodrigo, ele gostaria, que é o nosso superintendente de regulação, de comentar algo sobre a questão das captações, das adequações das captações nesse ponto de assuntos gerais. Tá. Joaquim. Bahia, doutor Joaquim. Só um esclarecimento, Joaquim. É que Sim, a nossa portaria lá, na verdade, assim como a da Ana, ela pega a margem esquerda, Paramirim é a margem direita, porque são rios intermitentes, entendeu? Na margem direita. Na margem direita. O Paramirim, ele não é um rio permanente, então ele não é atendido. São só os rios que são permanentes que são atendidos pela nossa portaria aqui, só para esclarecer isso. O caso do Paramirim são casos, inclusive, que é tratado em outros, aqui dentro do Estado, é uma área de conflito, tem um reservatório lá, que é o Zabumbão, que é a ANA, inclusive, que faz, junto conosco, toda a alocação de água para aquilo ali, né, porque tem conflitos com usos, tem uma outorga solicitada pela Embasa, existem pequenos agricultores que têm uso daquela água, então é um caso muito particular da Bacia do São Francisco. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Dr. Rodrigo. É sobre as nossas notas informativas que eu mencionei na semana passada, só para relembrar, no caso de Minas Gerais, Copasa, não houve nenhuma demanda, apesar disso nós encaminhamos um ofício para o Ministério da Integração e para o comitê também da bacia. No caso da Bahia também não houve nenhuma demanda, encaminhamos também em resposta ao Estado, ao Ministério da Integração e ao comitê, mas temos demanda de Pernambuco, temos demanda de Sergipe e temos demanda de Alagoas. A de Alagoas, em particular, o Estado já havia encaminhado as demandas ao Ministério da Integração e inserido lá no sistema de no caso de Pernambuco e Sergipe,
eu queria saber duas coisas. Se os estados de Pernambuco e de Sergipe já fizeram alguma articulação com a Defesa Civil do Ministério da Integração, para que isso possa avançar, né? E, ao mesmo tempo, como nós encaminhamos ofícios também ao Comitê da Bacia do Rio São Francisco, na linha de que o comitê avaliasse a possibilidade de apoiar essas intervenções, eu gostaria de saber duas coisas. Primeiro, se os estados de Pernambuco, de Sergipe, já fizeram os contatos com a Defesa Civil do Ministério da Integração, e dois, se o Comitê da Bacia, a diretoria colegiada do Comitê da Bacia do São Francisco, já fez alguma avaliação nesse sentido a partir dos ofícios, das nossas informativas que nós encaminhamos ao comitê. Eu não sei se a agência Peixe-Vivo poderia... Joaquim. Sim, por favor, para Pernambuco. Só um não, pouco... Eu vi que você entrou, mas só para encaminhar o que o Rodrigo comentou, que como a Ana ele falou para o comitê, e quem hoje talvez pudesse informar ou anotar essas preocupações é a agência Peixe Vivo, né? No sentido de entrar em entendimento com o comitê, com a parte mais direção do comitê sobre esses questionamentos que o Rodrigo fez, né? Tendo em vista que quem está representando hoje o comitê é o assessor de imprensa, quer dizer, então não teria condições técnicas de responder. Então, é muito mais para que a agência Peixe Vivo pudesse intermediar essa discussão com o comitê. É isso. E depois eu passo para você, Marcelo. Agência Peixe Vivo, por favor. Ok, Joaquim. Ouvindo o Rodrigo Flecha, parece que foi encaminhada ao comitê, à diretoria do comitê, uma relação de demandas. Nós aqui na agência Peixe Vivos não temos conhecimento, mas a partir dessa demanda nós vamos tomar conhecimento, e o que temos prático mesmo é uma demanda lá de Piaçabuçu, né? Uma construção de um reservatório e adaptação na captação. Essa adaptação da captação, parece que o Estado, a Casal, já conseguiu recursos para isso, né? E com relação ao reservatório pulmão, isso está sendo avaliado, sim, aqui pelo comitê e pela Peixe Vivo. Outras demandas do Estado de Alagoas, Sergipe, ou se porventura tiver de Pernambuco, não tenho conhecimento, mas vou correr atrás desse documento. É isso. Alberto, há demandas de Alagoas encaminhadas ao Ministério da Integração. Não sei se o comitê tem conhecimento dessas demandas. Não somente Piaçabuçu, mas tem outras. São demandas que perfazem um montante, eu acho que de 3,5 milhões de adaptação de várias captações. Há demandas de Sergipe, que foram encaminhadas ao comitê e ao Estado de Sergipe e ao Ministério da Integração por solicitação lá da Secretaria de Defesa Civil, e há demandas de Pernambuco. Aliás, Pernambuco foi o primeiro a responder. As demandas são demandas da Compesa, também foram encaminhadas ao Ministério da Integração, ao Estado e ao Comitê da Bacia. Seria importante que na próxima reunião a gente tivesse da parte do comitê um posicionamento com relação a essas demandas. Ok. Tá bem. O doutor Vicente queria comentar. Joaquim, na verdade é só evidente que a representação das diversas instituições aqui não está em discussão, mas eu pessoalmente sinto um pouco a presença da direção do Comitê da Bacia Hidrográfica já há diversas reuniões. Então eu gostaria de fazer um apelo aqui a Peixe Vivo e ao representante do comitê, porque ainda mais com essas facilidades que a gente tem aqui da videoconferência, e dada a importância do comitê na divulgação das medidas e na articulação dos usuários, eu gostaria de fazer um pedido aí para que vocês comunicassem essa solicitação aos dirigentes do comitê, porque obviamente
isso facilitará muito a presença deles, facilitará muito o entendimento das medidas e das razões e de toda a discussão que acontece aqui num fórum como esse, que depois é muito difícil de ser transmitido. Então, eu queria registrar esse desejo de que o comitê pudesse estar sendo representado nas nossas reuniões pela sua direção. Posso fazer uma intervenção, Joaquim? É só relembrarmos que o comitê tem sido representado, sim. O vice-presidente Maciel esteve... O presidente Anivaldo está afastado por motivos de saúde, mas está passando bem claro e retornará em breve. Na ausência dele, sistematicamente tem surgido, né, tem sido delegado representações pelo Maciel e consultores, né, o próprio Valmir Pedrosa esteve presente, né, e se colocando como consultor do comitê. Nós mesmos, estou sempre informando a direção do comitê o que se passa nessas reuniões. A professora Ivonilde também nos representa. Quer dizer, podemos não ter uma representação formalizada na pessoa do presidente, mas o comitê de bacia, pela sua diretoria, tem se mantido presente, está a par dos acontecimentos e se não manifestou de maneira contrária porque concorda com o encaminhamento das coisas, né? Se houvesse alguma discordância, nós teríamos manifestado, seja por algum membro da diretoria ou pela representação da GB Peixe Vivo. Com relação às outras demandas que o Rodrigo Flecha menciona, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, sim, existem demandas que foram encaminhadas ao Ministério da Integração, aos estados e conhecimento também do comitê. Agora, isso não foi realmente formalizado para que o comitê, ou ainda não foi discutido no âmbito do comitê, da diretoria, como se daria esse apoio, exceto no caso de Piaçabuçu, que eu exemplifiquei, que tem situações concretas. Quanto às demandas de Sergipe e Pernambuco, ainda não tem um posicionamento do comitê. Mas eu me comprometo, sim, a levar esse assunto adiante na diretoria do comitê. Eu espero ter esclarecido. Roberto, Vicente novamente. Eu tenho participado praticamente todas as reuniões, exceto uma que eu não pude recentemente. Infelizmente, não tem coincidido as minhas participações com o representante do comitê, como você mencionou aí, que tem acontecido. Mas, independentemente disso, então, se o comitê tem acompanhado, excelente, mas reforçar para que a direção se mostre presença em todas essas reuniões, visto as facilidades que é o fato de que a gente pode fazer por videoconferência, tá bem? Ok, entendido. Pernambuco, Marcelo, se você pudesse agora Oi, Joaquim, bom dia. Participar. Ok. Bom, de todo jeito, o Felipe está acompanhando pela Secretaria Executiva de Recursos Hídricos. Isso que eu vou falar, ele também pode reforçar junto ao secretário. Veja, nós encaminhamos, né, como o Rodrigo falou, a demanda de Pernambuco, basicamente as demandas da Compesa de adequações nos sistemas. Agora nós encaminhamos para a ANA, nós realmente não mandamos para o comitê. Aí a minha primeira pergunta a ANA encaminhou isso para o comitê do São Francisco? Marcelo, mais uma vez, encaminhamos para o comitê todas as notas informativas sobre a Copasa, Minas Gerais, que não precisa de intervenção, sobre a Embasa, que também não precisa, sobre a Compesa, encaminhamos. Foi a primeira nota informativa a ser encaminhada, visto que vocês responderam mais rapidamente. Sergipe encaminhamos também, e Alagoas encaminhamos só um informativo das fichas que a Casal havia nos encaminhado, mas dizendo também que já havia uma demanda junto ao Ministério da Integração, tá? Ok. Pronto, nós recebemos o ofício de retorno de vocês e encaminhamos para a Compesa. Eu vou entrar em contato aqui, e a Secretaria também, com a Compesa, para saber se eles já demandaram alguma coisa, em termos daquilo que veio no retorno do ofício.
né? Eu realmente não tenho essa informação aqui. Eles também não deram assim, não se pronunciaram sobre isso, tá certo? Então eu vou levantar e eu te dou o retorno por e-mail da situação e o que é que já foi solicitado ou não aqui pelo Estado de Pernambuco. Ok, Marcelo. Eu aproveito, como você não participou da primeira fase, se você tem alguma coisa a acrescentar de assunto de natureza gerais, essa é a oportunidade também para você, tá? Se quiser comentar alguma coisa de natureza mais geral. Eu infelizmente, a gente teve problema de invasão no site, a gente está com essas chuvas agora, essas enchentes, aí eu tive que correr atrás e infelizmente não pude estar na reunião. Mas o Felipe está acompanhando. Veja, eu vou nivelar com o Felipe depois, acho que nesse momento não teria nenhum comentário, não. As informações da primeira parte, eu depois nivelo com o Felipe, que está assistindo desde o começo. Obrigado, Joaquim, pela oportunidade. Ok. Só relembrando a todos que, eventualmente, alguém que perdeu algum pedaço da reunião ou que queira passar para uma terceira pessoa, essas reuniões são gravadas e colocadas no site da ANA, que podem ser acessadas, então, depois da reunião, no sentido de que possam ser divulgadas com mais amplitude para todos os interessados. Bom, alguém mais tem algum assunto de natureza geral que gostaria de comentar? Aqui, novamente, de natureza geral. Aquela leitura que eu fiz com relação ao e-mail de Anselmo foi a título de curiosidade. Não foi em nenhum momento intenção minha induzir que isso possa ser estendido a outros locais da bacia, até porque nós conhecemos as singularidades de cada área. É porque isso é um assunto que já apareceu, inclusive, em artigos publicados internacionalmente, e pode ser que aqui seja interessante para alguém. Eu já até enviei para você, como a título de conhecimento, mas não é que isso possa servir nos dias de hoje exatamente como foi se pensado em 1932, volto a falar da data. E me coloco mais uma vez, em caso de necessidade, alguma informação do comitê. Eu já tentei aqui até falar com o Maciel, ele entrou e saiu. A ausência, como falou Alberto, a ausência de Anivaldo, está nos fazendo sentir muito a falta dele na presença, na participação das reuniões. E Maciel está sozinho com várias outras atividades, mas nós, eu, Alberto e Delane, estamos aqui se for algo que haja uma necessidade de um posicionamento. Anivaldo me autorizou a, em caso de necessidade, eu poder falar pelo comitê. Eu me coloco, assim como o Alberto se colocou, à disposição para, assim que terminar essa reunião, entrar em contato com o Maciel e pedir a ele que dê um retorno no máximo de urgência que o assunto que o Rodrigo colocou exige. Obrigado. Ok, obrigado. Tendo em vista que nas próximas 3 semanas vamos discutir questões atinentes semanalmente, então eu vou antecipar para vocês as datas das próximas reuniões, né? Então, 10, 17 e 24, tá? Então, essas 3 e 31 são as do mês de julho, vão exigir um ofício que normalmente a ANA coloca, e nós vamos fazer um ofício único para essas próximas reuniões, no sentido que é um consenso, eu entendo, de todos, que elas devem acontecer de maneira semanal ainda no mês de julho. Depois se pode discutir outra frequência, mas no mês de julho, dado ao agravamento da crise, dadas essas decisões que estão sendo tomadas, elas vão acontecer de natureza semanal, como vem ocorrendo nos últimos tempos. Bom, então, para também não alongar muito a reunião, tendo em vista que os assuntos foram tratados, todos que estavam na pauta, assim, então vamos marcar então o nosso próximo encontro para o dia 10 e o compromisso da ANA e do ONS de encaminhar o mais rápido possível documentação para o IBAMA solicitando autorização para testes de 550 metros cúbicos segundo. Esse é o compromisso que eu entendo que a ANA e o ONS estão assumindo nessa reunião. Muito obrigado.